Salve, pessoal! A paz em Cristo esteja com vocês. Mais um podcast aqui, mais uma entrevista. E antes, né, de apresentar os nossos convidados de hoje, a gente vai para os nossos apoiadores. Sam Máquinas de Café. Máquinas de café automáticas, super automáticas e profissionais. Venda de insumos para máquinas, cappuccinos, café em grão, café especiais e achocolatados. Assistência e suporte para a máquina automática de café. Seja para cortesia ou venda de doses. Conte conosco com a Sam. Orçamentos, dúvidas e maiores informações pelo WhatsApp 53 99971 5205. Endereço ali na Bento Gonçalves 217, esquerda, vão estar ali em horário comercial. E também o outro nosso apoiador, a Ferragem Pizarro. Na Pizarro são mais de 20 mil itens que tem lá, então fica difícil a gente falar todos aqui. Mas o que tu estiver precisando para tua obra, para tua reforma, mudando o layout da tua casa, vai ali, o atendimento é excelente, vocês vão ser muito bem tratados e tenho certeza que vão encontrar o que vocês procuram, ok? Então, vamos começar com mais um episódio do nosso podcast Tirei do Texto. Hoje eu estou aqui com um casal que ela é empresária e ele é advogado, professor, um excelente professor, pelo que eu sei. E aqui estão eles, Leísa e Marcelo Teixeira. Prazer, meus amigos, por ter vocês aqui. Obrigado pelo sim de vocês, por ter aceitado essa indiada comigo, esse desafio, né? Para nós é um prazer, né, Dadinho? Tu sabe que a gente nunca diz não para ti, né? Obrigado, e nem para as coisas de Deus, né? Então, é um prazer estar aqui e vamos para essa jornada nova, né? Para esse ciclo que tu está iniciando, que seja de muito sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço também o convite, né? E te desejo todo o sucesso do mundo nesse empreendimento teu e que seja também, né, uma nova forma de evangelizar, né? Que a gente estamos juntos, né, nessa missão, tu e nós, né? E todo o Emaús, o MFC, Nazaré, tanta gente, né? E é sempre importante a gente conquistar novos canais, né? Novas formas, mas sempre com o mesmo objetivo de evangelizar. Então, parabéns pela tua iniciativa, obrigado pelo convite e vamos lá. Vamos lá. Então, posso começar pelo Marcelo. Marcelo, tu é um cara de fé, que eu conheço já há um bom tempo e sei, né, que tu é um homem de muita fé. Como começou, assim, esse teu processo? Então, vamos começar com a tua profissão, né? Como começou essa escolha pela advocacia? Não foi bem uma escolha, né, Dadinho? Eu acho que, como todo mundo, né, as coisas acontecem meio que por acaso, né? Meu pai queria muito que eu fosse médico, né? Eu tinha um desejo de ser veterinário, que era aquela coisa de gostar de animais, né? Lá quando criança. Mas aí as coisas foram se delineando, né? Eu realmente até desagradei muito meu pai, no sentido, quando eu tomei a decisão de não ser médico, né? Porque não tinha nenhuma aptidão para ciências biológicas e coisa, né? E seria muito caro, seria muito difícil, já naquela época, hoje ainda é. E aí, como meu pai era professor da Faculdade de Direito e era a faculdade que mais, né, ficava na mão, a gente tinha a bolsa na época, né, para estudar. Não só eu, como eu e meus irmãos, né, do primeiro casamento do pai, todos nos formamos em Direito. E aí eu enveredei para esse lado do magistério também, porque não consegui aprovação em outros concursos e estou aí há 35 anos já. Né? E hoje eu não sei fazer outra coisa. Né? Hoje eu estou numa situação meio delicada, agora mesmo né, teve uma crise da Orcamp, uma das várias crises que eu passei nesse tempo todo dentro da Orcamp, sempre com aquele medo de ficar desempregado. E aí eu me perguntei agora, assim, já nessa idade, agora, né, já perto da aposentadoria, eu digo assim, eu não sei fazer outra coisa. Fica difícil aprender também alguma coisa nova, né? E modéstia à parte, assim, né, durante esse tempo todo eu consegui me preservar e me qualificar, né? Sempre me dediquei muito para o magistério. É uma profissão que eu exerço com carinho, com amor. Gosto de preparar aula, de ir para lá, de conviver com os alunos. Então, foi uma coisa meio casual, né? Aquela coisa assim, eu sempre lembro da história do Branco, né? Do nosso jogador Branco de Bagé, né? Que foi acompanhar um amigo no treino e virou tetracampeão. Né? É isso que eu digo, assim, então talvez não fosse o plano dele, mas ele acabou, né, tendo esse destino. Então,
O que a gente observa é isso. Não é só comigo, não foi com o Branco, e foi um monte de gente, tu vê celebridades dizendo que também foi por acaso, estava lá para acompanhar um amigo e a pessoa gostou e chamou. Né? Então a gente tem que estar sempre pronto para isso. Eu sempre ouvi dizer os mais velhos dizendo, né, que o trem passa, ele abre a porta e está esperando que tu embarque. Né? E a diferença está naquele que, né, de repente fica temeroso de embarcar, e tem outros que têm a coragem, né? Abrem o peito de embarcar. E isso a religião me ensinou muito. Essa vida religiosa me ensinou muito, que a gente tem que se abrir, né, para essas coisas, não ficar com medo, né, encarar e vencer as barreiras que a gente tem, psicológicas até, né, e enfrentar. E aí as oportunidades aparecem, para mim, convicção de que há uma mão divina e que oferece oportunidades. Né? E a gente, é a questão, traz o trem, abre a porta e fica esperando por ti. Tu pode embarcar ou não, é o livre-arbítrio. Né? Exato. Então, me parece que eu também estou nessa, né? E estou feliz da vida, acho que gostei, aprendi também, nunca lutei contra isso, sempre me esmerei para que isso fosse para mim bem agradável, como de fato é até hoje. Sim, aproveitando isso aí que tu falou do trem, né? A gente conversava esses dias que uma frase que eu tenho assim é, cara, nunca espera tá pronto pra te aproveitar a oportunidade, né? Verdade. Cara, passou o trem, cara, vambora. Se der errado, beleza, tu tentou, né? Então, e se é o último trem? O não tu já tem. Claro, e se é o último trem? Exatamente. Se nunca mais passar, né? É isso aí. Então a gente tem que aproveitar O não já tá pronto. e dar o passo que vem, dar o chão e vamos embora, né? É isso aí. Faz o possível que ele faz o possível. Leis, minha querida amiga. Pois é. Estamos E aí. eu sou de a minha mãe, né, começou a trabalhar. Bom, eu sou de uma família muito religiosa. Uhum. Os meus pais a vida inteira se dedicaram tanto no São Pedro, na construção do São Pedro ali, da igreja mesmo. escola mesmo. Depois foram uns dos primeiros colaboradores para o Santuário da Conquistadora. Que legal. O meu pai, inclusive, trouxe o quadro que estava em Caçapava, foi o primeiro quadro. Ele foi buscar lá com o padre Pedro Luiz e o seu Ferrer, né? Que ano isso? Lembra? Eu tinha 6 anos. Eu tô com 50 anos atrás, vai fazer 50, né? O ano que vem vai fazer 50 anos, ou esse ano. Então, eu sempre vivi nessa realidade. E a minha mãe, quando a minha irmã casou, começou a trabalhar, né, com vestido de noiva. Ela era costureira, começou a confeccionar. Em Bagé não tinha. Sim. E aí ela desenvolveu, e sempre contínuo, ela começou a buscar em São Paulo, trabalhar. Foi uma das primeiras lojas em Bagé de aluguel de vestido de noiva. E eu vivia ali dentro. E aí fui fazer a faculdade que eu queria de artes, eu sou formada, né? Fiz aqui em Bagé mesmo? Fiz aqui em Bagé. Marcelo até nós já estávamos casados quando eu fiz. Trabalhei por um bom tempo como professora, né? Universitária? Então, não, universitária, escola? Não, escola particular. Trabalhei no São Pedro, fui professora da Ana Carla, do Baderna. Né? Viu como é bom a gente contar histórias? Que isso era um lado que eu não conhecia. Isso, fui professora. Depois fui professora no Einstein também. Trabalhei no Einstein. Mas eu sempre atendi os vestidos. Quando a minha mãe não estava, era comigo o negócio, porque eu gostava, sempre gostei. A minha mãe se aposentou, disse que não queria mais, passou a loja para minha irmã. E eu dava aula, trabalhava, filho pequeno, né? Comecei aí uma prima. Se eu vou trazer o vestido de festa de São Paulo. E teve aqui por 1 ano e teve que voltar para São Paulo. Ela disse, tu quer ficar com os vestidos? Fica, vai trabalhando e acerta como tu puder. Então, eu segui trabalhando, coloquei a minha loja, né? Aí tu separou... Aí separamos. Aí a minha irmã ficou com as noivas e eu, noiva masculino, que ela introduziu, e eu com o feminino, né? Só vestido de festa feminino.
E estamos até hoje, registramos o nome de Carol, porque todo mundo nos chama de Carol. Carol é a minha mãe, Carolina. Então, todo mundo chamava ela de tia Carol. E aí a gente registrou esse nome, então ficou Carol Noivas e Carol Festas. E estou até hoje fazendo o que eu mais gosto de fazer. Coisa boa. E realizando sonhos, né? Exatamente, exatamente. De ver ali. Tá, tu ficou com a parte... Agora uma curiosidade minha, que surgiu agora. Só que eu achava que a loja eram juntas, né? Bom, a tua irmã deve ter muita experiência, assim, com noivas, né? Aquela coisa daquela mulher que quer casar, realizações. Sim. E tu, me corrija se eu estiver errado, deve ter muito testemunho de mães, né? Que vão lá, né? Aquele sonho da mãe, de muitas mães também, de ver a filha entrar de noiva. Tem, assim, alguns registros que possa compor, assim, como é que eu posso... Deixa eu reformular minha pergunta, peraí. Como é que tu poderia dizer assim, expressar para nós o sentimento de mãe, num geral, tá? Sim. Das mães que vão ali, né? Aquela ansiedade de ver o sonho, de ver a filha de noiva. A gente vê de tudo, né, Dadinho? Então, assim, já tivemos... A maioria das mães bem realizadas, bem felizes, né? Uhum. Já tivemos mães que não queriam filhos, principalmente filho casasse. Já tivemos mães que mesmo sabendo que o filho não iria casar, né, que o filho não queria casar, ela foi e separou e dizia, eu não sei se vai sair o casamento, e a gente não entendia. Sim. Mas ela sabia. Mas, assim, o que eu mais gosto é exatamente isso, é das histórias, sabe? A gente até é psicóloga, assim, e o ouvir, né, mais do que falar, sabe? E elas falam dos sonhos dos filhos, das realizações, né? Até de formar uma família. Uhum. E todo mundo acha que o casamento está em decadência. O casamento nunca teve em decadência. Muito antes, pelo contrário, né? Todo mundo quer que seu filho case, que constitua uma família, né? Então, a gente escuta de tudo, sabe? A gente tem o ouvido, exatamente, né? Para isso. Mas, assim, a maioria das pessoas bem realizadas. E agora a gente está numa outra realidade, que são até famílias, já são casais que têm famílias, têm filhos, e agora estão casando no religioso. Aí entenderam a importância e estão casando, lindo, a família toda junto, os filhos entrando, né? Como pajens, como daminhas. Os filhos acompanhando as mães, levando as mães no altar, né? É muito lindo a gente ver. Eu estou na loja há 33 anos, né? Com festas. E desde a minha vida inteira. Estou bem velhinha já, né? Então, eu sempre trabalhei com essa realidade. Então, Sabe, bem legal. Dadinho, uma curiosidade, né? A gente pertence ao movimento familiar cristão. Uhum. E nós temos um vínculo com a Igreja Católica que a gente elabora a preparação para o matrimônio. O antigo encontro de noivos. Era chamado de encontro ele de mudou o nome agora. Agora o nome é preparação para o matrimônio. Tá? Não sabia. Mas o MFC sempre fez esse serviço, né? Desde o tempo que a gente casou. Eu e a Leisa, quando casamos, em 89, foi o MFC, né? 35 anos vamos fazer de casado esse ano. E aí, o que foi bacana, né? Tu que fez essa pergunta agora, né, da emoção do relato, né? O que a gente percebeu nessa passagem dos anos, passagem do tempo, né? E eu fiz esse registro agora no último curso que a gente teve, foi aonde? Foi quando? Foi em março. Março. Nós tivemos o último evento, agora vai ter um agora em julho, né? Vai ter. Nós tivemos esse em março e pela primeira vez todos os casais que estavam se preparando para o matrimônio já viviam juntos, pela primeira vez. Uhum. Porque nos outros, ou tinha casais que não confessavam se viviam ou não, ou admitiam que era aquele namoro do nosso tempo. Uhum. Aquele namoro, entendeu? Cada um na sua casa. Cada um na sua casa, na casa do pai e da mãe, né? Eu até brinco com eles na preparação, né?
que a gente casava meio no desespero para morar junto, né? Hoje não é problema, né? Hoje as pessoas moram juntos sem problema nenhum, os pais aceitam e, né, tá tudo na boa. E esse fenômeno está acontecendo, esse que a Leísa registrou, e a gente pôde testemunhar de camarote isso, né? Ou pelo movimento familiar cristão, ou pelas noivas, né? Ali no atendimento das mães e coisas. E a gente viu essa realidade, é uma realidade social que mudou bastante, né? Essa configuração. E hoje é muito bacana isso, porque eles procuram o sacramento, né? Pelo sacramento mesmo, entendeu? Não era aquela tradição. Coisa, não era porque a gente queria se liberar para poder viver junto, né? Que era um obstáculo, né? Uma barreira que tinha, né? De ordem moral e coisa, né? Então isso foi bem bacana. E agora eu fiz esse registro agora. Nós fizemos uma reunião de avaliação e eu disse, prestaram atenção. E eram agora, 12 casais, 12 casais, né? Todos já moravam juntos. Todos. 100%. Absolutamente todos. O que tira um pouco do propósito, porque muito do curso, antigamente, era um curso para tirar os medos da pessoa que tinha aquele temor que tu deve ter passado, né? Pô, dividir uma casa, uma coisa é tu namorar, amar a pessoa e tudo, outra coisa é tu amanhecer e dormir junto. E as dúvidas sobre, será que o dinheiro vai dar, né? Será que a grana vai suportar a despesa do casal? Então, a gente tinha essa função antigamente. Hoje não tem mais, porque tem uns casais que vão ali, confesso que são às vezes até mais experientes do que a gente. E eles já vivem assim, é uma coisa em alto nível, né? Então, eles chegam muito preparados, muito maduros, mas com uma decisão específica de fazer a celebração do matrimônio, que é muito bonito. Isso foi uma coisa que a gente testemunhou, e pelos dois lados, não só pelo lado da preparação, como também dessa expectativa pela festa e coisa, né? E diante dos relatos, assim, isso aí que tu falou, do pessoal tá procurando o sacramento, tem alguma coisa específica, assim, que tá fazendo essa galera procurar, assim, o sacramento? Não dá para saber, assim, Para mim é um mistério, que ao mesmo tempo que eles querem isso, a gente vê que eles, do ponto de vista espiritual, são muito despreparados, assim, entendeu? Eles não têm, assim, essa vivência, não são necessariamente, né, não tem vivência cristã, ou católica, Sim. ou evangélica, seja lá o que for, não, né? A religião que for. A impressão que eu tenho é que eles são muito verdes, né? A impressão que eu tenho é que é uma expectativa criada exatamente pelo ritual, né? O ritual em si, né? A coisa de entrar na igreja, a coisa, né, do cerimonial, né? De ter uma... Porque acho que é meio sem graça tu simplesmente viver junto. Né? E eu lembro sempre, eu vi uma vez, claro, eu não tenho... Como é que é? Freud explica, e eu vou tentar explicar, né? A importância dos rituais como demarcação na tua vida, né? Porque ele demarca, né? A importância do ritual é essa, é fazer uma cerimônia que diga assim, bom, a partir de agora é outra coisa. O encerramento de uma etapa para o começo de outra etapa. Fase. Exatamente. Então, isso aí tem uma função psíquica na gente, né? É importante o ritual, então não é bobagem. Então, eu tenho essa desconfiança de que eles sentem aquela falta de uma coisa assim, não, vamos sacramentar isso, vamos sacramentar no sentido, né, da palavra mesmo, né? Vamos tornar público isso, vamos celebrar isso, entendeu? Não é tão religioso, não é tão religioso. Mas o desejo é tanto que eles se submetem, né, a esse... Não, e o que eu noto também, que quando eles chegam ali, nessa preparação, eles, às vezes, assim, quando a gente fala da responsabilidade que é o sacramento, né? De chegar lá e dizer na frente do cara, né? Não é qualquer um. Não é qualquer um que tem essa coragem, né? Mas mesmo assim, eles estão dispostos a isso, entendeu? E eu acho que são casais que estão mais maduros, até porque, assim, ó, eles já construíram tudo, entendeu? Eles já terminaram a faculdade, ou eles já têm a casa própria, sabe? Eles já têm tudo. Já bom, tem filho. Agora nós vamos para o sacramento, sabe? Então, claro que a gente sabe que nem todos, né? A gente reza e prepara exatamente para isso, né? Mas, às vezes, eles se assustam, assim, com a realidade de saber a importância e o sentido do sacramento, sabe? E até eles dão risada, porque a gente tem, assim, a irmã Maria Ana, ela é bem
incisiva. Ela é forte no posicionamento ali de mostrar qual é o sentido realmente. Eu acho que é importante isso. Vou complementar o que diz a Leisa. É o que eu digo também na hora da preparação. A gente apela para os filmes americanos, né? Que eles juram sobre a Bíblia, né? Que é uma coisa que não acontece no nosso judiciário aqui. As pessoas prometem dizer a verdade, mas não é sobre a Bíblia. O americano não, eles fazem questão, tem aquela cerimônia, né? E parece mentira, não, é um país católico, mas é um país cristão, né? E aí eles fazem aquela coisa de botar a mão direita sobre a Bíblia, levantar a mão esquerda, né? E fazer o juramento, tá? E eu digo assim, bom, é um juramento, cara, é uma coisa solene. Eu digo assim, quando vocês decidem receber um matrimônio dentro de uma igreja, vocês se ajoelham na frente do altar e fazem uma promessa séria, uma promessa de que vocês vão ficar juntos até que a morte os separe. E aí eu estou dizendo isso para vocês entenderem por que a igreja, não é que ela não seja contra as segundas núpcias, né? Mas seria uma hipocrisia e uma incoerência se tu prometeu, né, que ficaria até que a morte os separe. O que vai valer o teu segundo juramento, né? Tu prometeu um e não cumpriu, né? Tá certo? Assim, não quero demonizar a igreja, não é isso. Quero que vocês entendam que é tão sério a coisa que a igreja não permite, ela não proíbe que tu te separe, né? Até tem a previsão de Moisés, do divórcio, tem textos bíblicos sobre isso, né? Nada contra as segundas núpcias, mas não pode fazer o juramento 2 vezes porque tu já não cumpriu o primeiro juramento, né? Tem o pastor aquele Cláudio Duarte que faz a oração do divórcio, né? Recomendo aí no YouTube, né? Fantástico, né? A oração do divórcio que ele pede, né, que é para que Deus mate o ele bota a mão na cabeça, pede para ajoelhar e diz assim, ó, ele prometeu que ia ser até que a morte separe. Então ele não quer mais ficar com ela, então mate ele. Ele fala de forma engraçada, né? E como eu disse, eu recomendo até o videozinho para dar risada, né? Mas por trás dessa piada tem uma moral da história, que é o que eu digo na preparação. Então é isso que significa. Quando tu está disposto a entrar dentro de uma igreja, ajoelhar na frente do altar e jurar que é até que a morte os separe, então cumpra, né? Tudo bem, não deu para cumprir, o casamento foi um erro, seja lá o que for, desmanchou, mas tu não pode entrar de novo. Né? Então, casa no civil, casa em outra religião, mas ali não, né? Porque tu já fez um juramento não cumprido, e é o que a Leisa diz, que é o que a irmã Maria Ana diz, é o que todos dizem, né? Na hora da preparação para o matrimônio, que é uma responsabilidade. Então, e aí, realmente, a gente percebe, assim, eles ficam meio assustados, assim, né? Porque eu acho que eles não param para pensar sobre isso. Sim. Né? Que é um juramento sério, né? Tu está fazendo um juramento, tá assumindo um compromisso e outra, né? Público, né? Todo mundo está te ouvindo, todo mundo está vendo aquilo ali acontecer. Então, realmente, eu digo isso, porque assim, ainda que eu possa ter alguma eventual crítica à igreja, mas eu digo isso para defender a igreja. Digo assim, é para justificar por que não dá para casar 2 vezes na igreja católica, exatamente em função do juramento. Né? E isso às vezes assusta um pouquinho o pessoal. Não, e daí eu vejo assim, ó, pelo outro lado, né, pegando do que a Lisa falou, da nossa responsabilidade como cristãos de levar para essas pessoas a importância, que é o que vocês fazem, né, ali no encontro, na formação, e também o nosso exemplo, né? Sim. Porque é de uma responsabilidade muito grande tu tá ali dando uma formação, porque não é tu tá dando não é só uma formação para Leisa e pro Marcelo que eles querem casar. Tu tá falando ali em nome de Deus. Sim. Né? Tu tá te colocando ali à disposição, então. E eu falo isso também em todos os nossos movimentos também, né? Que a gente, quando tu vai lá para falar de alguma coisa de Deus para várias pessoas, tu te prepara, tudo. Cara, mas tu tá colocando a tua cara, tá? Por mais que isso é o que eu penso, tá? Eu penso por mais, assim também. Por mais que tu use um discurso assim, ó, cara, o que importa é a mensagem, né? Não é eu que tô aqui, o que importa é a mensagem que eu tô passando para vocês que é para Deus. Mas a pessoa vai te olhar como exemplo, entendeu? Exatamente. E é o exemplo que vai arrastar. Exatamente. Senão é o hipócrita, né? Senão é o hipócrita, né? Aquele que fala uma coisa e fala outra. Eu sempre tem que imaginar alguém te assistindo e rindo da tua cara. Exatamente. Quem é, né? Quem é esse aí? Né? Exatamente. A gente toma muito cuidado para isso, sabe? Sim. Exatamente, assim. Cada vez mais criterioso. Mais criterioso nesse sentido, assim.
Eu acho que tu não pode lá na frente falar sobre matrimônio se tu não segue, né, o caminho, né, os mandamentos, Sim, né? Exatamente. Eu acho que tu tem que ter um critério. Eu sou muito chata, assim, inclusive para fazer convites, assim, sabe? Porque eu sou muito cri-cri, o Marcelo fica bravo comigo. Não, que eu sou assim, ó, É. eu sou muito... Eu não convido qualquer pessoa. Tu diz pra participar da formação. De qualquer... Não, eu digo assim, de qualquer coisa, para qualquer movimento. Seja para o Emaús, seja para o MFC, seja para qualquer movimento. Até para ir na igreja, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse senso, assim, sabe? Esse olhar, assim, crítico, né? Pô, aquele casal, eu não vou convidar um casal para dar uma palestra. Vai ir lá na frente falar o quê? Dar exemplo de quê? Se tu sabe como é que é. Tu conhece, né? Se tu conhece, né? Eu sou muito assim, e a gente discorda muito nesse sentido, sabe? Toda vez que a gente vai fazer o convite para alguém, eu digo, não. Sabe? Vamos conversar, vamos, né? Tem uma história com o Frei Álvaro, né? A primeira vez que a gente organizou um Bodas de Caná, e o Frei Álvaro me chamou assim, Marcelo, presta atenção, assim, em pessoas que tu vai convidar, né? Imagina, tu vai convidar pessoas para... O que tu dissesse agora, né? Pra falar em nome de Deus e coisa e tal. Seja... e aí eu olhei bem sério para ele, porque eu aprendi com ele. E ele me disse assim... como é que é? Não fala mal dos outros para os outros, né? Sim. Então, assim, porque senão tu já prepara o espírito daquela pessoa, né? Para ela receber negativamente. Né? E eu sempre me controlei muito com isso, né? E já tive casos concretos dentro do MFC, né? Em que eu particularmente tinha um julgamento negativo da pessoa ou do casal, né? E aí eu via todo mundo ficar encantado e eu... Né? Sabe, com aquela vontade assim, né? E eu me lembrava do Frei Álvaro. O Álvaro dizia, não fala mal dos outros, né? Deixa que os outros descubram por si. Sim. É aí que está a divergência minha com isso. Então aí quando ele falou aquilo, eu disse assim, Frei Álvaro, é o seguinte, se eu for atrás dos boatos que eu já ouvi de certas pessoas, eu vou ficar sem ter ninguém para convidar. Porque eu ouço coisas cabeludas, né? Que são fofocas. E como eu não vi, eu vou julgar como fofocas. Mas aí que fica a dificuldade, porque às vezes não são fofocas. Sim! Às vezes é real, né? Mas eu, no meu exercício, assim, de dizer, mas eu não vi, eu não tenho prova nenhuma disso. E eu vou acreditar que aquela pessoa não fez isso que estão dizendo que ela faz, né? E aí a Leísa explode, né? E aí, nesse sentido, até eu dou um pouco de razão para a Leísa e para o Frei Álvaro, né? Porque às vezes pode até ser que a pessoa realmente não tenha feito aquilo, mas há um buchicho, há uma que vai atrapalhar a credibilidade dessa pessoa na hora que ela fala, né? Então, é aquela coisa, vai ficar falando em nome de Deus e coisa, todo mundo vai ficar olhando, mas essa pessoa faz horrores, né? Ou as pessoas acham que ela faz horrores. E essa é a nossa divergência, né? Eu sou mais flexível, né? E a Leísa é mais cuidadosa. Isso, né? E a gente diverge às vezes. Né? Como a gente tem que escalar o time, né? A gente fica meio assim, cheio de dedos, né? E a gente discute muito. Inclusive, a gente resistiu muito em assumir a coordenação do movimento agora, exatamente por isso, porque a gente diverge. Mas assim, já mudando do saco para a mala, né, eu acho que isso, entre eu e a Leísa, é a prova, assim, tinha tudo para dar errado. Eu e a Leísa tinha tudo para dar errado. Porque nós somos muito diferentes. Muito diferentes em todos os sentidos. E, de alguma forma, isso nos manteve, né, juntos, né? A admiração, eu tenho admiração por ela, eu admiro coisas que ela tem que eu não tenho, né? Coisas que ela é e que eu não sou. Eu sou hoje muito melhor em algumas coisas por influência dela, né? E penso que ela também, em algum aspecto, também ela mudou o comportamento dela por influência minha, né? Então, aquela coisa que diz o Jorge da borracharia, né? Filosofia de boteco, né? Não acha alguém, não acha a metade da tua laranja, mas assim, aquela pessoa que te completa, que te torna inteira, né? E eu acho que é esse o sentido daquela história dos opostos se atraírem, né? Eu e a Leísa tínhamos tudo para não dar certo, e até hoje a gente diverge muito.
mas nunca deixamos de se admirar e de se gostar, exato, e um transformar o outro. Hoje a gente está muito mais parecido do que a gente era lá no início, tá? Mas também a gente já tem mais tempo junto do que solteiro, né? Então, para pra pensar, eu casei com 24, ela com 22, né? 22. E hoje nós estamos com 35, né, de verdade. casado. Então nós já temos mais tempo de... Nem lembro mais da vida de solteiro. Não, nem tenho essa, né? E de solteiro, 5 anos. 5 anos nós namorando. namorando, né? 5 anos. Então é 35 mais 5. 40. Então Sim, são dá 40 total. Dá 40, ela tá com 56 e eu com 59. Então, é isso que eu te digo, assim, então nós estamos, eu acho que, porque assim tu vai dizer assim, os opostos se atraem sempre? Não. Tem opostos que dá problema. Que repele. Assim como pessoas muito iguais também não é legal sempre também, né? Eu gosto muito do que o Muca, né? Mandando um abraço, um beijo pro Muca, né? Aí patrocinando aí o teu programa, né? Não existe, como é que ele diz assim? Não existe receita do bolo. Né? Não existe receita do bolo. Então, eu sempre, nas vezes que eu fui lá no Emaús para dar palestra para a gurizada, né? Que a gurizada tem aquela ânsia que eu tinha. Eu acho que tu devia ter também. Será que essa pessoa é a pessoa que... Né, é a metade da minha laranja? E eu sempre digo para eles assim, tu acha que eu sabia? Eu tô com 35 de casado, mais 5 de namoro. Tu acha que lá no início eu sabia? É óbvio que eu não sabia. Eu tinha essa mesma dúvida que tu. Só que tem um detalhe, a gente tem que... É o trem. Vamos voltar a falar do trem. O trem passou, eu embarquei. A partir dali, é muito mais transpiração do que inspiração. Tá? Não conta com a sorte. Dá muito trabalho manter um casamento longo. Tá? Dá muito trabalho. Exige muito esforço, muita renúncia, muito respeito, muito tudo. Né? Mas vale. E acho que essa coisa do vale é muito também do perfil, né, de cada um, para confirmar o que disse o Muca. Não há receita do bolo, não tem como te dizer lá na tua juventude se a tua relação vai durar. Né? Sim, não tem como. Eu conheço histórias maravilhosas, né, de gente que se conheceu com 15 anos de idade, está hoje com 60, feliz da vida e casaria de novo. Né? Conheço. Assim como conheço gente que vivia junto X anos, casou, 6 meses depois, alguma coisa aconteceu e eles se separaram. Então não tem receita do bolo para isso, né? Então é a experiência no caso, né? Eu acho assim que na nossa época, né? Atrás, eu com 17 anos, quando eu comecei a namorar o Marcelo com 19, né? É claro que eu não queria casar, não era isso que eu queria para minha vida. E ainda mais com 17, né? Então, mas eu acho que a gente vai se completando, a gente teve esse tempo de se conhecer, coisa que não está acontecendo agora, sabe? Verdade. Coisa que não tá existindo um namoro, né? E eu acho que é muito importante isso. Até as briguinhas do namoro, o ciúmezinho, a roupa, isso e aquilo, né? E o conhecer. Que agora as pessoas não se conhecem mais. Aliás, eu digo, né? Eu ainda digo assim, eu tô com 35 de casado e às vezes o Marcelo faz coisa que me surpreende. E eu faço coisa que surpreende ele, com certeza, né? E eu acho que isso tem que retornar, sabe? Eu acho que tá tudo muito descarado. Não deu certo, parte cada um pro seu lado, sabe? E esse tempo que a gente ficou... Até ele me fez uma pergunta que uma semana antes do casamento, né? E se desse alguma coisa errada... Se nós ia cancelar ou não. Se a gente ia cancelar ou não. Quando eu disse o sim, eu disse o sim. Quando eu disse que eu topava casar contigo, era porque eu tinha a decisão certa na minha cabeça. Era contigo que eu queria ficar. Tanto é que estou até hoje, né? E nós somos extremamente diferentes, assim. O Marcelo é super calmo, eu sempre digo assim, eu sou o ser façante, eu faço as coisas, e o Marcelo é o ser pensante, ele pensa muito, né? E eu não, eu sou mais prática, eu faço, eu acho, né? Eu faço a coisa acontecer.
E o Marcelo fica na dele, às vezes eu me irrito, claro Sim, que me irrito, né? Às vezes tem que dar-lhe corda ali na... Ela acha que eu tô vagabundeando, na verdade eu tô Não, matutando. claro, tu é a cabeça do negócio, né? E isso dá muito... E eu aprendi, assim, muita coisa com o Marcelo, assim, ter mais paciência, sabe? Ele tudo... Agora eu entendi também que é tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo, né? Né? As coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Não é quando e como a gente quer. A gente gosta de dar uma bagunçadinha às vezes, né? Às vezes a gente gosta de dar... Quer assumir o controle. Exatamente. Exatamente. Verdade. E aí o homem lá em cima, não é Não mesmo. é assim, agora. meu velho, não é assim, é comigo o negócio. Essa questão, eu e a Michi também, a gente namorava e, cara, minha mãe sempre foi contra essa questão de não gostava nem que eu dormisse na casa de namorada. Sim. E nem eu, jamais eu levei alguém lá. Tanto que quando eu namorava a Michelle ia lá pra casa, nós ficávamos assistindo o filme até às 5h30 da manhã. E eu tinha que levar a Michelle em casa, cara. Um frio. Mas foi muito importante, né? E, claro, o que nós conversávamos? E os pais dela da mesma forma, né? Não deixavam o namorado dormir lá. Mas o que a gente entrou em consenso, assim... cara, a gente gostaria, né? Nem que fosse um final de semana, né? De dormir um na casa do outro. Mas a gente tem que respeitar e honrar pai e mãe, um dos mandamentos, né? Cara, a casa é deles, né? Sim. A gente trabalha, mas quem banca a casa são eles, né? A parte grossa mesmo, né? Sim. E aí sim, então... Aí até que chegou o dia da gente então, ter a conclusão, né? De que a gente não queria mais aquilo pra nossa vida, né? E é legal, né? É legal, cara. Muito legal. Tu saber, assim, ó, que tu vai conseguir dormir um final de semana inteiro do lado da pessoa que tu ama, sabe? Que tu não teve aquilo. Né? Exatamente. Não teve aquilo. Não, e tu chegar na tua época. Casa, né? Isso, Tu é teu, tu fazer a comida que tu quer. Não que tu não tenha liberdade na casa do teu pai e da tua mãe, né? Mas não é tua. Né? E depois a gente se sente visita na casa dos pais, né? É muito engraçado. Sabe muito que a gente dizia de brincadeira, mas era verdade, né? Mas eu ganhava um salário mínimo e meio, lembra como se fosse hoje, e a Leisa ganhava meio salário. Quando a gente casou, que trabalhava meio turno, né? Ganhava meio salário. Nós ganhava 2 salários mínimos. Nós tinha que apanhar. Como é que vai casar numa condição dessa? Mas o desejo de ficar junto era tão grande. E acho que isso eu falo disso com saudade, né? Porque eu acho que isso era um bom tempero, né? Até para o relacionamento íntimo. Era uma coisa que dava aquela coisa do secreto, do escondido. Né? Era uma coisa mais... Hoje naturalizou demais, assim, né? Hoje está muito natural, está muito fácil, tá? E essa... Não tem mais conquista, né? Não, eu cozinhei o Marcelo 2 meses. Aquela coisa de aproveitar o momento, aquela é agora, né? Aquilo era um tempero maravilhoso, assim, para a relação, né? E aquilo persiste mesmo depois de casado, ainda a gente continua, né? Naquela época, óbvio, né? Então, eu acho assim que... E outra, que eu sinto uma falta, assim, quer ver? Nos bailes, né? Que tinha o momento da música romântica, né? Que tinha, as lentas. Era meia hora de lenta, e depois meia hora... a hora que a gente mais esperava era a hora da música lenta. Se não chegava ali, deu, né? Para dar-lhe um amasso, né? E hoje, até nós vamos fazer um baile, eu digo assim, eu queria me meter meio a DJ, assim, eu digo, vamos botar uma meia hora de lenta. Eu digo assim, tu mata o baile. Os caras vão achar que tá terminando. Não, vamos embora, eles vão embora. Se tu bota meia hora de lenta, a gurizada vai embora, né? Bom, primeiro que nem conhece música lenta, né? Não, nem sabe. Não sabe, agora só do tish-tish. É isso aí, e aí eu digo assim, pô, então tá, né? Então vamos admitir que a gente é velho mesmo. E desisto, né? Mas eu queria reviver essa coisa assim, daquela da meia hora de luz negra, né? Musiquinha bem lentinha, depois meia hora assim, que a gente ficava ali só olhando. Só na pescaria. É isso aí. Mas bem legal. E falando um pouco assim do MFC, né? Movimento Familiar Cristão, como é que foi essa entrada de vocês assim, no movimento a participar, né? Bom, vocês já tinham Deus na vida de vocês, né?
E o que levou, assim, eu nem sei quanto tempo tem o movimento em Bagé. Sabe que eu tô nessa pesquisa. Sim, não Mas sabe. eu tô atrás eu tô perto de conseguir porque a resposta. ele teve um tempo... Ele teve uma interrupção. E ele teve uma interrupção. Isso. Então, antes do Frei Álvaro Vocês começaram a participar depois da interrupção? Ou antes? Bem depois. Daí de lá pra cá tem Quando nós anos? casamos, já era o pós-interrupção. É. Nós casamos em 89, né? O renascimento do movimento em Bagé, segundo a Clori e o pessoal que a gente conversou, o Dimas, né? Foi aproximadamente 86, 87, tá? E aí nós casamos em 89 e o movimento fez o nosso encontro de noivos, na época era encontro de noivos, tá? Só que ele teve uma pausa, antes ele teve um momento e anterior a esse período, né? A gente calcula, né, mais ou menos final dos anos 70, né, a idade do movimento. E aí, então, ele renasceu com o Frei Álvaro, com a Clori, quem mais? A velha guarda do MFC, agora que eu não vou me lembrar agora, mas a Clori foi quem deu a informação, né? E ela e o Frei Álvaro também que fizeram o ressurgimento mais ou menos no final dos anos 80. Casal Giriboni, Giriboni, né? Casal Giriboni, Giriboni. Eles foram com o Frei Álvaro a Pelotas. Isso, trazer o movimento. Foi na mesma época que ele trouxe de volta o Emaús, então? Acho que sim. Talvez. 92, não vou falar o ano certo, mas mas essa foi na segunda vez. Na segunda vez, exato. Não, mas que o Emaús também deu uma parada, né? Que o MFC foi na primeira vez que ele teve. Tá. Na primeira vez. A gente está calculando década de 70. Não, o Frei Álvaro foi da primeira vez. Que ele trouxe. Aí depois ele foi. Sim. Aí quando ele voltou, o movimento já estava andando. O Marcelo está fazendo essa pesquisa. Eu estou fazendo. Inclusive, nós encontramos com um senhor agora e ele falou que eu que trouxe o movimento para Bagé com o Contreras, né? Isso, com o Contreras. Foi. Com o professor Contreras. O Félix Contreras, da escola lá, que tem o nome da escola. Isso. E aí ele disse... a gente tem até documento, então a gente está atrás dessa pesquisa, né, para ver. Para fazer essa história aí, né? Mas a nossa história com o movimento foi muito estranha, assim. Como eu sempre católica, né? Mas eu nunca tinha participado de movimento nenhum. Só coisas da igreja, movimentos ali, né? E o Marcelo era de Missa do Galo. Mas, muito menos do que eu. Eu não, eu participava mais, tá? Natural, chega a juventude ali, tu te afasta e casamos cedo e coisa. Aí tivemos a filha e não sei por que cargas d'água, a Raíza, com 16 anos, veio e disse assim para mim: mãe, eu quero fazer o Emaús. Porque a Raíza... Na realidade, ela tinha 16 e os colegas todos tinham 18. Estavam entrando, 17 e 18. Porque ela entrou muito nova na escola. Isso. Então, ela sempre teve uma diferença muito grande dos colegas. Ela era o bebezinho, ela e outro, e os outros tinham 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Né? Iam fazer o Emaús e ela quis fazer. E eu fui atrás de uma amiga minha. Não que nós já não tivéssemos sido convidados. A gente sempre foi convidados e eu nunca nem cheguei para o Marcelo, porque como ele dava aula todas as noites, eu disse, impossível, né? E nunca dava as datas assim. Inclusive o irmão dele já tinha feito, né? O meu irmão mais novo. Já tinha entrado feito bodas, o encontro. E aí eu fui atrás da ficha para a Raíza, porque eu não sabia que tinha idade para te ver, que eu não sabia nada. Né? E aí cheguei nessa amiga no mercado e disse para ela assim: oi, tudo bom? Me diz uma coisa, tu consegue uma ficha do Emaús? Ela disse: do Emaús eu não sei nada. Agora, do encontro de casal para ti e para o teu marido, eu te levo agora na casa e é sábado, é sexta o encontro. Isso era segunda. Eu disse, nem vou pegar, porque é impossível. O Marcelo está com prova na faculdade, tá? Mas ela disse, eu vou me informar sobre o Emaús e te dou resposta. Cheguei em casa, contando para a Raíza a história, e o Marcelo escutou. E disse, não,
mas dá pra gente fazer. Nessa sexta dá. Nessa sexta dá. Ia ter uma palestra, não sei o quê. E aí, eu, na hora, liguei para ela. Por quê? A minha mãe sempre muito religiosa e o Marcelo escrevia no jornal. E a minha mãe nunca deu a solução para ele. Ela dava a varinha para ele pescar, sabe? Ele ia tirar as dúvidas dela, ela dizia, procura na Bíblia que tu acha, né? E ele queria fazer algumas citações, então ela sempre instigou muito nisso. E ela sempre acolheu muitos casais em casa que vinham de fora para encontros e coisa, ficavam lá em casa, a gente tinha aquele contato. E eu, na hora, liguei para essa minha amiga. Eu disse, olha, traz a ficha que vai ser agora ou nunca mais. Isso era segunda, o encontro era sexta. E não deu 3 minutos, ela estava lá em casa com a ficha. Fizemos a esperando já. E fizemos. E 22º Bodas. Caná, em 2009. Isso. Então, assim, a partir dali, sim, a nossa vida transformou. Aí, 2009. Sim, 2009. A Raíza não pôde fazer, eventualmente, sim, né? O Emaús. Mas fez depois. Aí ela fez 2 anos até depois. Nós já embalamos no MFC e aí nós é que levamos ela praticamente para o Emaús, né? E aí depois transformou. Aí ela nos levou para o Emaús. Através dela que daí começaram a participar. Delas, na nós verdade, entramos... fazer um registro aqui sobre o Emaús, né? O Marcelo foi diferente de mim. Eu estava tão maravilhado com o MFC. 2009 foi tão transformador para mim, o Bodas de Caná. Foi tão transformador para nossa família, para o casal e coisa. E aí eu estava querendo convidar o mundo. Então, quem eu encontrava, eu abordava. Aí eu estava lá no Emaús, na entrada ali na São José, e encontro o advogado, marido da Cadica, o... Santiago Lugres. Eu acho que ele nem sabe dessa história. Agora vai ficar pública essa história. E eu cheguei para ele assim no pico, eu não tenho muita intimidade com ele, né? Eu conheço ele me conhece, aquela coisa toda. Eu conheço a Cadica. A Cadica era quase minha vizinha ali nos altos da Santa Casa. Ali, né? Então, aí eu cheguei para ele e disse assim, pô, Santiago, vim aqui te convidar, cara, pro Bodas de Caná. E aí ele me olhou assim, sabe? Me olhou, porque eu não sei, aquela coisa que eu tava tão entusiasmado, né? Aí ele chegou e me olhou assim, bem sério, e disse assim, Marcelo, obrigado, mas eu fiz o Emaús é mais forte. Te liquidou. Como é que é? E eu assim, achando que o máximo, né? O supra-sumo, né? Era o Bodas. E ele disse, como é que é? O Emaús é mais forte? E aí eu fiquei com aquilo, né? E foi ele que... A sementinha foi a dele, né? Porque aquilo para mim foi desafiador. De como é que pode ser mais forte que o Bodas, né? Eu pensando... O negócio já foi, já é bom. E aí, cara, eu comecei a investigar. Mas como é que eu vou entrar agora, né? Cara, velho, né? 2010, vamos botar que foi isso aí. Eu tinha, sei lá, 40 anos. 40 e pouco, 45, acho, né? 45 anos. Eu digo assim, como é que eu vou... Né? Se é para jovem, né? Para jovem. E aí, cara, eu falei com uma pessoa e com outra, e pelas mãos do Guedes, do Rodrigo Guedes. Nunca esqueço da cena. Eu estou em sala de aula, né, terminando e guardando as minhas coisas, todo mundo foi embora, e na sala, assim, volta o Guedes, né, me olha assim, porque ele era muito tímido, né, me olhou assim, professor, estou indo para reunião. Uma segunda-feira, né? Mas ele já sabia, assim, Ele já sabia da minha intenção. Eu tinha falado alguma coisa, né? Ele já sabia, e ele muito tímido. Disse, tem reunião do Emaús agora, o senhor quer? Eu lhe espero. E aí, eu olhei, sabe aquela... Olha o trem. Trenzinho paradinho ali. Parou ali. Aí eu olhei assim, digo, como é que eu vou explicar pra Leísa, né? Como me atrasar e coisa. Sim. Né? Aí eu digo assim, eu vou. Sabe assim, aquela... Vamos. Me joguei, né? Vamos. E aí fui e consegui ingressar como monitor adulto, acho que era. E realmente, eu não vou dizer que seja mais forte do que o Bodas, é diferente, né? São duas propostas diferentes. Um é voltado para jovens, mas igualmente maravilhoso. Igualmente maravilhoso. Né? Também me apaixonei pelo movimento, tanto que continuei, né? A Leísa muito mais atuante, né, do que eu, mas recomendo.
levo meus alunos, convido, assim, né? Louco de medo, porque hoje é perigoso de misturar aula com, né? Pode dar zebra, isso aí, aquela coisa, né? Da religião. Mas eu faço meio na cara dura, assim, né? Meio mato no peito. E se der zebra, eu depois peço desculpa e segue a vida, né? Então, aí eu fiz isso aí. E aí foi, para mim, assim, foi fantástico, né? E transformador. O que eu diria é o seguinte, 2009 foi um marco. Frei Álvaro, 2009, Bodas de Caná, né? E esse ato que nós tivemos aí, né? Entre o casamento e o Bodas, né? Então, de 1989 até 2009, isso dá uma conta redonda, né? 20 anos, acho que é mais ou menos 20 anos, né? Esse ato que teve aí, não que a gente não fosse feliz, e fomos muito felizes, somos muito felizes e nada a reclamar, mas foi transformadora na nossa vida essa experiência, assim, então, para melhorar, entendeu? Assim, para deixar melhor ainda, né? Deixar melhor. Eu acho que nos fez entender muito mais, sabe? O amor como família, como mãe, como pai, como... Então, tudo fez sentido, né? Tudo fez sentido. É como se tu chegasse lá na frente e olhasse para trás e disse assim, porra... Agora sim, agora entendi. Tá, agora caiu, entendeu? Eu fiquei todo aquele tempo ali, né? E as coisas não faziam sentido, não tinham explicação. E aí quando tu começa a olhar assim, aí tu olha para trás e digo, porra, cara, tudo isso, né? Então é o seguinte, é como eu aprendi com o Dedé, né? Dedé, né? O músico lá do Emaús, né? Isso, Dedé. É Dedé que diz assim, como é que é? Eu tô aqui pagando uma dívida. Que não vou conseguir quitar nunca. Não vou quitar nunca. Em longas e suaves prestações mensais. Eu tenho que pagar essa dívida, né? Porque é aí que tu entende, que tudo começa a fazer sentido, tudo fecha, né? E aí tudo se explica. Preenche muitos vazios. Né? Muitas respostas. Todas, muito. E foi para nós, teve esse efeito, né? Então, por isso que a gente é apaixonado. Eu sou apaixonado por todos os movimentos, né? É uma pena, assim, não tenho tanta disposição. Claro. Né? A Luísa tem mais disposição que eu, né? Eu sou um ser pensante, eu sou mais reflexivo, né? Mas assim, a gente quer que todo mundo experimente isso, né? Sabendo que alguns vão gostar, outros não vão gostar, mas... É isso aí. Gente, e antes de nós entrar no nosso evangelho, né? Que todo convidado, como a gente falou no começo, né? Traz um evangelho pra gente conversar aqui, pra trocar uma ideia. No final de semana a gente tem um canal, né? Tanto a gente falou aqui. E para nós que somos cristãos, né? A gente quer levar a boa nova a outras pessoas. Então a gente fala muito aqui no podcast. Talvez as pessoas não entendam bem. Volta e meia um fala assim, não sei o que, o Emaús, não sei o que, o Eterno. Talvez a pessoa que tá assistindo não sabe muito bem, porque... E é da nossa rotina, né? Sim, é da nossa vida, né? A gente convive entre nós mesmos, a comunidade, né? Então, para nós, é normal. Mas então, eu queria pedir para vocês, né? Vocês são coordenadores nesse curso, explicar um pouquinho, assim, né? Em alguns minutos, o que é... Bom, o curso, acho que o pessoal já deu para entender pela conversa, né? Se eu quiser fazer a ficha, eu e a minha esposa, eu e a minha namorada, né? Como é que eu chego no... Primeira coisa, assim, nós estamos coordenando o MFC. O movimento. O movimento em si, tá? Quem coordena o Bodas, tá? É o casal Valtric, o Justino e a Fátima. Que aí o Bodas é o curso. É o curso, sim. Seriam os timoneiros. Tá. Então, eles são os timoneiros e nós somos do secretariado. Isso. Tá. Assim, ó, então o MFC... Ele trabalha com encontro de noivos, tá? Ele tem um encontro Vida Nova, tá? Que é para casais recém-casados até 5 anos. Aí esse já tem que ser casado. Esse não pode ser, pode ser namorado, pode ser, tá? A gente não, tá. Mas tem que ter, assim, pelo menos viver junto, tá? Vida de casado. Vida de casado, que é um domingo só. Entra às 8 da manhã, sai às 7 da tarde, tá? É muito legal. Muito legal, assim, esses casais que têm interesse nos procurem, tá? Vai ser em setembro, já tem data, 15 de setembro, é um domingo, tá? É bem interessante, por quê? Porque são casais jovens, tá? Que já vão introduzindo os filhos nesta caminhada. Que legal. Tá? E os filhos participam.
das reuniões. Aham. Então, é uma creche. Tá? Quando tem vida nova, é uma creche. Aham. Então, tem casais com 1, mas tem casais com 3, tem casais com 4, tem com escadinha. Eita. Né? Então, mas é muito legal, porque assim, tu vai rezar, eles já vêm dando a mãozinha, sabe? É bem interessante. E nós temos o Boda de Caná, que ele começa na sexta de noite, tá? E sai no domingo, tá? Esse posa na São José, tá? Pode nos procurar, eu e Marcelo, tá? Qualquer pessoal do movimento, a gente tem afiches. A gente tem Instagram. A gente tem Instagram, A gente tem tem Facebook do Movimento Familiar Cristão Bagé. E tem que fazer uma ficha, né, do casal. O casal tem que estar de acordo, né? Não dá pra fazer eu, depois ir a minha mulher fazer, não. Exatamente, né? É de casal. É de casal, tá? E o Bodas, a gente pede que tenha pelo menos mais de 5 anos de relacionamento, tá? De preferência até de 7, 8 anos. As dinâmicas e as temáticas são para casais mais calejados. Sim. Já aconteceu casalzinho novinho. Não é proibido, ninguém vai proibir, dá para fazer também. Mas aí ele vai ficar meio fora do, né, fora do prumo. O bom é um casamento que já experimentou alguns percalços. Mas também não se enganem, né? A gente sempre acha, tem muita gente que acha assim, que o casamento está meio ruim, vamos lá pro Bodas para resolver. Que vai resolver. Não. A experiência nossa, e uma experiência já desde 2009... é que não funciona. Não é por aí o negócio. Não. Ele é bom para um casamento tranquilo. Um casamento bom fica melhor. Agora, nós experimentamos algumas situações de casais em crise que foram, né? E não deu muito certo. Por quê? Exatamente porque provoca muita reflexão, né? A respeito da relação a dois. E aí, então, isso às vezes é a gota que faltava para o casal tomar. O cara chega lá e realmente não é isso que eu quero na minha vida. Exatamente. Né? Não, exatamente. E pode eu, sair pela assim, culatra o tiro. Exatamente, assim. E eu acho muito... para mim, foi transformador. Eu gosto de todos os encontros que eu faço e eu digo... Cada ano é uma coisa diferente, né? Sim, são pessoas diferentes, são pessoas diferentes, são histórias diferentes, são... Outro momento que tu tá vivendo também, tu entende aquilo de um outro olhar, tu tem um... Mas, assim, é um final de semana que vale a pena, sabe? Que vale a pena de tu tenho certeza. Tu te dedicar. É um momento do casal. E eu sempre digo assim, ó, por que tu é dos dois movimentos? Eu sempre digo, o Movimento Familiar Cristão, o MFC, é o momento que eu e o Marcelo participamos juntos de uma reunião, a família participa, o casal, tá? E o Emaús, como é o meu lado mãe, né? O meu lado mãe daquelas jovens ali, é o escutar as dores delas, né? Os amores. Então, é diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Claro que todos... tem a mesmo evangelizar, baseado no amor, né? Exatamente. Tá, e aí a gente... Bom, então os contatos a gente já falou, a gente vai deixar aqui. Isso. Então, agora, sexta-feira, para fazer ficha até quinta? Se tiver vaga, sim. E em princípio... tem vaga. mais isso, né? Tem que ver se tem vaga. Mas aí entra em contato com vocês dão entra em contato conosco, Entra na sexta-feira à tardinha. Às 19h30. E sai domingo às 20 horas na missa na Conceição. Tá, então pro pessoal que trabalha, então, dá tempo de fazer, né? Dá tempo de fazer, não atrapalha. Tem que fazer, não atrapalha, que vai entrar às 19h30, Só quem trabalha de noite, no caso. Claro, às mas vezes, quem trabalha horário de comércio, coisa... aí tem que se organizar por causa do sábado, né? Porque o sábado, sim. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena se organizar. Eu vou dar um spoilerzinho assim, eu já fui jovem do MFC. Quer saber o que a jovem faz? Quer saber o que é o jovem do MFC. Bom, gente, então, Marcelo, tu trouxe um texto para nós. Vocês, né? Aqui, separaram a gente já sabia, né? Quando recebeu o convite, a gente já sabia. Eu fiz questão de trazer aqui, que é o texto do Bodas de Caná. Que é o que inspira o curso. Que é o que inspira o curso e que a gente já estabelece assim, que foi o transformador na nossa vida, né? Que é João, né? João 2, do versículo 1 até o 12. Né? Do 1 ao 12. João 2, perdão.
João 1. Não, João 2. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, para não errar, né? Deus o livre, como é que eu vou errar? Não, é aqui? João 2. Não, é Evangelho segundo João. Isso. Passou aqui. Evangelho segundo João. Achou? Certo? Não, é o capítulo 2 mesmo. Tá. Capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Que conta a história das bodas de Caná, né? Que é, em suma, né? Em resumo, para não ter que ler tudo, conta a transformação da água em vinho, né? E eu, assim, só para te revelar, assim, agora eu tive uma feliz surpresa. Eu tô, por dica do Henry, né? Do Henry, Dr. Henry, eu estou assistindo o seriado The Chosen, certo? Maravilhoso, que eu recomendo, ainda que algumas pessoas critiquem, porque, né, não seria, né, não fiel às escrituras, mas ele traz um Cristo muito humano, né? E as bodas de Caná, a cena das bodas de Caná no The Chosen, tá na primeira temporada, né? Eu assisti só a primeira temporada, muito legal. É fantástico, muito legal, emocionante, né? A relação dele com Maria, o sentido da transformação, né? E quando a gente convida para o Bodas, a gente fala exatamente isso. A proposta é transformar a tua vida água em tua vida vinho. Né? É te apresentar Cristo e isso dá um novo sentido para a tua vida. Então, a transformação, como tantas outras passagens bíblicas, é uma metáfora de transformação. E, para resumir numa única palavrinha, eu gosto muito da frase, né, que para mim é o sentido de quase tudo. É quase como se fosse um único mandamento, né, feito por Maria, né? Fazei tudo que ele vos disser. Para mim, isso é fantástico, porque aí, se tu faz tudo o que ele vos disser, o resto tá beleza. Então, não precisa nem dos 10 mandamentos de Moisés. Então, para tu ter uma ideia assim, da profundidade desse texto. Né? Então, além de ter sido muito significativo para mim e para a Leísa, pois simboliza a nossa transformação, nós passamos por essa transformação. Também não vou mentir, todos os casais passam por essa transformação? Não é todos. Tá? Assim como nem todos que vão no Emaús também, e tu sabe muito bem disso aí, né? Então, não vamos mentir, vender uma ilusão, né? Mas se acontecer, é transformador. E a transformação é essa, da água para o vinho, literalmente. Isso aí. Esse o significado. E basta obedecer Maria, né? Virgem Maria, fazei tudo o que ele vos disser, ou seja, fazei tudo o que Cristo disse pra gente. E tá tudo aqui, né? Tá tudo aí. Só ler. É isso aí. O que eu falo, Marcelo, isso aí que tu falou, que eu falo não, o que o Evangelho diz, né? Nesse mundo que a gente tá falando, assim, dos jovens, de estar assim, né? Sim. Sem querer curtir os momentos, enfim. Esse Cristo que é apresentado eu sou assim, Cristo me aceita do jeito que eu sou. Cara, Cristo, eu vou dizer o que é baseado na Bíblia, o que eu leio. Cristo, ele te recebe o jeito que tu é. Sim. Mas tu não transformar a tua água em vinho, cara, não adianta nada. Tu não vai fazer parte do reino, entendeu? Isso aí. Porque o reino é uma construção, é um caminho. Cara, perfeito, só existiu ele, tu vai errar, tu vai tropeçar, mas com aquela consciência assim, cara, fiz caca. Sim. Né? Não adianta, eu sempre digo, né? No meu grupo lá, eu sempre digo, cara, não adianta vocês quererem levar a vida que vocês levam e querer trazer o evangelho pra cá, pra tua vida. E dizer assim, cara, vou beber só um pouquinho a mais, vou dar uma traidinha, né? Sim. Deus perdoa, não sei o quê. Não, é o contrário, cara. Tu tem que levar a tua vida e seguir o evangelho. E aí tu vai ter que abdicar, vai ter que ter a renúncia. Vou fazer a mesma metáfora desde o início. A história do trenzinho. Exatamente. Jesus é o trem. Ele vai negar a tua entrada? Não. Ele vai permitir, ele vai parar pra ti, ele vai abrir a porta e vai dizer, vem. Vem, exatamente. Ele vai fazer isso. Do jeito que tu tá, vem. Mas... ele vai te aceitar do jeito que tu é. Só que ele vai exigir que tu... Exatamente. É por aí. Como agora, diz os caras... Tá disposto ou não? Não existe almoço grátis. Não, exatamente. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. E eu desse evangelho, eu tiro assim, né? O olhar atento de Maria, né? Que a Maria, ela estava num casamento e ela percebeu o que está acontecendo. E eu acho que esse olhar de mãe, né? Que eu sempre digo assim no Emaús, e o Dadinho já está cansado de ouvir, né, Dadinho? Não, cansado não, já ouvi bastante, mas não cansa. A mãe sempre sabe. Vocês podem tentar enganar uma mãe, mas vocês não vão conseguir. Hoje eu vejo como eu nunca enganei minha mãe. E o olhar da mãe é exatamente isso. É um olhar de amor, cuidado
E tudo que a gente fica observando tudo, né? Às vezes a mãe, bisbilhotas, com certeza, ela vai mexer, ela vai fuçar. Se ela está desconfiada, então pode ter certeza, né? E a Maria foi assim nesse bodas, né? Ela estava num casamento, convidada, ela viu o que aconteceu, começaram a assumir o vinho. O alvoroço começou lá atrás. E foi o primeiro milagre de Cristo. Não, e ele resistiu, né? E ele resistiu. Sim, não é chegar a minha hora ainda. Né? Não chegou aquela, a minha hora, mas, né? Agora a mesma coisa da diferença entre eu e ela. Como é que é? Ela toma atitude e vai, eu fico, será que é agora? É a mesma coisa, claro. né? É o comportamento que é, realmente, e eu acho isso lindíssimo. É aquilo que nós estávamos falando também das diferenças, né? Eu acho muito bonita a diferença entre homens e mulheres, porque é complementar. Não são só fisiologicamente complementares, eles são também psicologicamente complementares, espiritualmente complementares. Quer dizer, um completa o outro, certo? Aquilo que falta não sobra no outro. Quer dizer, Jesus não percebeu que estava faltando vinho. Jesus estava num bate-papo, né? Com o André, com Pedro, estava lá tranquilo, né? E aí foi lá, a mãe disse assim, filho, está faltando vinho. Quer dizer, foi ela que fez a coisa acontecer, né? E no seriado diferente da Bíblia, ela diz, né? Ela provoca ali, ela diz assim, mas se não for agora, vai ser quando? Na verdade, o cara ali, ele... Claro. Ele preencheu um vazio. Como é que é? A liberdade poética que chamam né? Esse cara dando a humanidade. Claro, cara. claro. Que esse Cristo é o que eu me apaixono. Cristo humano me apaixona. Quanto mais humano eu perceber que ele é, mais eu vou me identificar com ele. Com certeza. Porque eu não gosto daquela coisa, daquela sacralização, assim. Eu acho que essa é a grande virtude do The Chosen, né? O The Chosen deu para Cristo uma humanidade que a Bíblia não dá. Né? Mostrou Cristo zoando, né? Cristo gozando com o André ali, naquela coisa toda. Então tem um lado, né, de alegria, de coisa que a gente olha... O Cristo bíblico é um Cristo, né? Porra, chama a mãe de mulher, né? Aquela coisa distante, né? E aí ele trata com carinho a mãe trata ele com carinho. Então é fantástico. Tô adorando a série exatamente por causa disso. Quantas pessoas vão se aproximar dessa maneira também de Deus, né? Aí depois o cara vem pro evangelho e aí tudo isso é a verdadeira realidade. Exatamente. Né? Já tá apaixonado. Claro, importante tu chegar aqui. E é o romance mais completo, né? Não, esse aí não tem esse aí foi escrito há 2000 anos atrás e ele é atual, e ele é atual, né? sempre. E a página que tu abrir, tu tem a resposta para tudo, Bom, né? as próprias reflexões, como eu faço a reflexão do evangelho todos os dias, quase um ano e meio, quando repete os evangelhos, eu digo assim, esse aqui eu já... Cara, é outra visão. Olha, eu já, no começo, eu tive até uns encardidinhos no meu ouvido, assim, cara, vai lá e resgata aquele lá e bota aqui de novo. E uma vez eu inventei ele falar isso pra Michelle. Eu disse, Michelle, não tô... Eu vou procurar aqui onde é que tá aquele... E ela assim, e tu acha que tu tá servindo a Cristo fazendo isso? Né? Onde é que tá o teu sacrifício, né? De tu olhar de novo, né? Ter um outro olhar, né? Um outro entendimento. Se o tempo permitir, aí extrapolamos. Um pouquinho. Mas vamos lá, só para assim, que esse negócio. Uma vez eu peguei um padre lá na Praia do Cassino, em Rio Grande, para comentar como é que é o Sal da Terra. O Evangelho, o Sal da Terra. E aí ele chegou e disse, eu vou propor uma coisa diferente hoje para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar nada. Na homilia. Na homilia, né? Eu digo, padre com preguiça, hein, de homilia. Eu pensando comigo, né? Mas eu vou fazer uma pergunta e eu vou dar alguns minutos para vocês pensarem. Ele disse assim, se tu morresse hoje, o que aconteceria? Pensa isso. Se tu morresse hoje, o que aconteceria? Aí eu digo, que saco, né? Eu tô aqui para ouvir o cara e o cara vai me fazer uma pergunta e me botar a refletir. E aí, eu fiz o que ele mandou, né? Eu digo, o que aconteceria se eu morresse agora, aqui, nessa igreja, né? E aí comecei a pensar e o troço começou a crescer, né? E aí ele interrompe lá, ele deixou mais de minuto, aquele silêncio dentro da igreja, ninguém falava nada, aquela coisa. E aí ele comentou, não vai fazer falta? E aí todo mundo, claro, já tinha pensado assim. Sim. Né? Eu acho que as pessoas pensaram intimamente se iam fazer falta ou se não iam, né? E disse assim, tu é o sal da terra. Se tu é o sal da terra, tu vai fazer falta. Né? As pessoas vão sentir a tua ausência. Agora, se ninguém sentir a tua ausência, é porque tu não é o sal da terra. Tu não ilumina nada. Então, qual é a moral da história? A moral da história é que tu tem que fazer a diferença. Tu
tem que ser o cara que faz a diferença. Porque quando tu não vai, as pessoas vão sentir que tu não foi. Sim. É esse o detalhe, né? Essa é a mensagem. A mensagem do sal, aí tu lê aquela sal da terra, tu não entende muito aquela coisa a luz iluminar embaixo da coisa, né? Tu não entende. E aí, cara, clareou pra mim, assim, eu achei fantástico. A melhor homilia, aquela que eu achei que ele tava enrolando, que ele não queria falar. Sim, E julgou e tomou propôs, nos dedos. Não, ele não falou nada realmente, ele só propôs uma reflexão e aí depois disse assim, bueno, agora é o seguinte, se tu acha que a tua morte provocaria falta, as pessoas sentiriam a tua ausência, lamentariam a tua ausência, é porque tu é o sal da terra, porque tu faz a diferença. Agora, se ninguém vai sentir a tua ausência, semana que vem ninguém lembra mais que tu existiu, é porque tu não é o sal da terra. Essa é a mensagem da Bíblia. Show de bola. Eu achei show de bola. Muito bom. Gente, queria agradecer vocês mais uma vez. Obrigado, né? Um excelente curso, né? Que se Deus quiser vai ser tão bom quanto os outros. E antes de encerrar, né? Lembrar mais uma vez vocês, curte, comenta, compartilha, deixa o teu recadinho ali para nós. Procura aqui o pessoal do MFC para ter mais informações sobre o curso, sobre o Vida Nova, né? Isso. E o Bodas. Agradecer, né, aos nossos apoiadores, né? Sam, Máquinas de Café. Quando precisar, aqui os contatos aqui embaixo aqui, procura o pessoal que o café e o atendimento é top. E Ferragem Pizarro também, meu amigo Rafael, é um cara 100% que tu precisar para reforma na tua casa, para mudança de layout na tua casa, pintar uma parede, trocar uma lâmpada, cara, é lá que tu vai encontrar. Beleza? Fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!